A gente vai conversar sobre a importância da medicina de emergência, que na realidade é um fato um pouco óbvio. Acho que todo mundo que pensa um dia em ser médico sempre imaginou aquele lado um pouco heróico de poder salvar uma vida, né? Então, como foi dito, seja você atuando numa parada cardíaca, seja você sendo um radiologista e tendo que ver uma tomografia rapidamente, trabalhando com patologia clínica, tendo que analisar um exame de sangue rápido, se tem uma bactéria correndo no sangue, se tem uma enzima cardíaca aumentada, até num consultório de uma especialidade mais simples como alergologia, dermatologia, você pode ter um pequeno procedimento com uma emergência médica até uma parada cardíaca. Então, todos vocês vão precisar dessas informações. Então, eu queria começar falando um pouquinho do contexto histórico, né, da medicina de emergência. Existem vários relatos da antiguidade da medicina de emergência, e essa aqui é uma imagem da fábula do Bom Samaritano, né, uma imagem da Bíblia, aí uma edição milenária em que você tem um pastor que vinha caminhando pela estrada com seu camelo, encontra um homem enfermo, machucado, com frio, com fome, no relento, e uma assistência ali de estabilização das feridas, interrupção da hemorragia e transporte até um local mais seguro em que ele possa ter um abrigo e ser alimentado. É basicamente grande parte do que a gente faz num atendimento de emergência, é estabilizar, transportar, saber o que fazer. Então, isso no século XIX você começa a ter algumas diligências sob formato de ambulância para poder transportar esses pacientes já com uma figura de um enfermeiro ou de um profissional de saúde para poder levar esses pacientes para hospitais ou enfermarias um pouco mais organizadas. Nos ambientes das guerras, a medicina de emergência ela avança muito, porque a gente tem múltiplos feridos, ferimentos graves, você tem que ter uma organização, e nesse ponto eu não sou a favor de intervenção militar, mas eu entendo que instituições como os militares, como algumas outras instituições que têm uma organização específica de como atuar numa situação de catástrofe, isso é muito importante. Então, aqui é uma imagem da Revolução Russa, que você tinha múltiplos feridos ao mesmo tempo, você já tinha uma divisão de tarefas entre o médico, a enfermeira, o paramédico, quem ia usar determinada situação, como aquecer, como abrigar e como transportar posteriormente essas vítimas. Então, isso é uma especialidade que já vem de muito tempo. E na Segunda Guerra Mundial você já começa a ter um contexto de triagem, que hoje a gente chama em emergência, em sala de emergência, de estratificação de risco. Existem vários critérios que você pode classificar um paciente como vermelho, amarelo, verde, azul. Evidentemente, quem chega com inconsciente, com sangramento ativo, precisa ser atendido primeiro do que quem chega com uma dor na região da perna, tem uma hérnia de disco, tem uma dor posicional. Mas é um desafio para nós, é uma coisa que a gente vai conversar muito, principalmente no internato, sobre como estratificar quando você tem mais de uma vítima simultânea, e a gente sabe que as emergências são muito lotadas, então quem tem que ser atendido primeiro, que tipo de atitude deve ser feita, né? Então, para conversar um pouco sobre esse tema da triagem, eu queria passar para um segundo ponto, que é vocês terem na cabeça sempre em emergência quais são as doenças tempo-dependentes. São doenças em que, se você não atuar muito rápido, em minutos ou no máximo em algumas horas, o paciente pode ter complicações para o resto da vida ou até mesmo falecer. Então é muito importante você tentar. Vocês vão ver que na emergência é diferente de uma enfermaria, de um consultório, que você tem muito tempo para poder pedir exames, para o paciente retornar, fazer um diagnóstico de uma doença rara. Isso me lembra eu, aluno aqui, que a gente não tinha aula de emergência, a gente ia aprender as emergências sempre em pronto-socorros por conta própria, cada um fazendo seu estágio, e nas enfermarias era sempre uma disputa muito grande por aquela coisa meio a medicina do Dr. House, quem que ia fazer o diagnóstico da doença mais rara. Então isso é uma medicina cerebral, diferente. A medicina de emergência, você tem que dizer o que o paciente não tem, na maioria das vezes. Ele está com uma dor no peito, ele não tem um infarto, ele não tem uma pleura que rompeu, ele não tem uma aorta que rompeu, ele não tem uma embolia no pulmão. E se aquilo é um refluxo no esôfago, você tem semanas aí para tentar identificar. Então eu trouxe aqui alguns exemplos de doenças tempo-dependentes, né? A primeira delas é o infarto agudo do miocárdio, né? Todos vocês sabem que hoje, apesar de tanta violência que a gente tem na nossa cidade, no Brasil, no mundo todo, a maior causa de morte ainda é, no mundo ocidental, doença cardiovascular. Infarto, AVC, muito mais do que bala perdida, do que câncer, do que doenças infecciosas. E como você vai identificar esse indivíduo numa multidão que procura a emergência, né? Você tem aí cerca de 8 milhões de pessoas que procuram a emergência com dor no peito por ano nos Estados Unidos. E a terceira causa principal é a dor torácica,
E de cada 10 pacientes que chegam na emergência com dor no peito, só 2 vão estar tendo infarto. Então você tem que descartar esses outros 8. O infarto ele acontece quando você tem um entupimento de uma artéria coronária, que é uma artéria que irriga o músculo do coração. Então, geralmente, essa pessoa tinha fatores de risco, e aí tinha uma plaquinha de gordura, esse aqui é um corte transversal de uma artéria coronária, tinha uma plaquinha de gordura, essa placa rompe por fatores físicos ali, hemodinâmicos no local, e há uma coagulação, uma formação de um coágulo que entope completamente essa artéria, e a interrupção do suprimento de sangue, do fornecimento de oxigênio, de glicose, de nutrientes, faz com que o indivíduo comece a sentir dor no peito ou algum sintoma, né? Aqui são alguns dos sintomas que você pode ter em frente ao infarto agudo do miocárdio. Geralmente a dor no peito é o mais comum, mas geralmente, idosos, mulheres, diabéticos podem nem ter dor no peito, ter só uma falta de ar, uma sudorese fria, um mal-estar. E lembrar que qualquer dor entre a mandíbula e a região da cicatriz umbilical, ela pode ser relacionada ao infarto agudo do miocárdio, seja do lado direito, tipicamente é um aperto no lado esquerdo do coração, mas pode ser do lado direito, pode ser no dorso, pode ser no braço, pode ser no queixo, pode ser na região abdominal. Então é difícil diagnosticar, por isso que eu estou trazendo para vocês. É uma doença grave, muitas vezes fatal na primeira hora e de difícil diagnóstico. Então é uma responsabilidade para todos vocês que um dia vão trabalhar numa emergência, né? Só para ilustrar aqui para vocês, né, que é uma aula inaugural, a gente não quer falar a fundo de uma doença complexa, mas você tem o coração, você tem uma artéria coronária que irriga o músculo cardíaco e tem um entupimento. Com isso, afeta o suprimento sanguíneo, começa a ter ali o sintoma do infarto. Você, além da avaliação clínica, você tem ferramentas numa emergência para diagnosticar um infarto. Isso aqui é um traçado de eletrocardiograma. Hoje é considerado uma instituição de qualidade, um pronto-socorro que faz um eletrocardiograma em até 10 minutos. Então você tem que fazer rápido, porque aqui você tem um traçado, em linhas gerais, um traçado normal de eletrocardiograma. Aqui dá para ver que é bem diferente, né? Você tem essa elevação desse segmento ST, chamado supradesnivelamento do segmento ST, que é praticamente um grito de socorro do músculo cardíaco. Então você faz um eletrocardiograma, vê essa diferença num paciente que está tendo sintomas. E se com os sintomas, com o eletrocardiograma, em 10 minutos você ainda não fez esse diagnóstico, você usa aqui a tecnologia, colhe o sangue do paciente e dosa uma enzima cardíaca, que é liberada no sangue quando esse paciente está tendo isquemia, está tendo falta de suprimento no coração. Então você tem a avaliação clínica, você tem um eletrocardiograma que é portátil, você tem um exame de sangue, e isso aumenta muito a chance de você diagnosticar uma doença tão grave e fatal. E isso me faz lembrar essa data aqui, dia 20 de março de 2016. Eu estava comemorando meu aniversário de casamento nessa praia. Algum de vocês sabe onde é isso? Não é primeiro casamento. Essa é uma praia que o pessoal quase acertou. Vocês podiam melhorar um pouquinho, né? Ferradurinha, certo? Comemorando na Praia da Ferradurinha, em Búzios, aqui perto do Rio, né? Salário de professor, a gente não vai para a Europa, fica aqui por perto, mas estava muito feliz ali com a minha digníssima esposa, na praia, e meu telefone devidamente desligado, para poder, né, desfrutar da companhia dela. Ela tinha o telefone ligado e toca o telefone dela, e era uma ligação do meu tio. Meu tio estava ligando e disse: Eliane, o pai do Marcelo, meu irmão, está tendo uma dor forte no abdômen, suando frio, vomitando, o que eu faço? Aí, rapidamente, você entende que tem uma coisa séria acontecendo. Meu pai é um indivíduo de 74 anos, diabético, com pai e mãe que tiveram um infarto. Primeira coisa que você pensa, deve estar tendo um infarto. Eu estou aqui distante, né? Sou especialista em emergência, sou cardiologista. Enfim, corri para a pousada, falei: olha, você vai rapidamente para o pronto-socorro, ou chama uma ambulância, né? Eles estavam na Praia da Barra, vai rapidamente para o pronto-socorro, que eu vou para aí. E aí, enfim, um drama, né? Tudo isso vindo na cabeça, né? Será que ele vai ser bem atendido? E fiz o trajeto da Ferradurinha até aqui. Vocês sabem que leva pelo menos aí 3 horas, né? Tive que passar na pousada para fazer minhas malas e tudo. E aí, no meio do caminho, desesperado, porque na estrada não tinha sinal, eu não conseguia falar com o hospital de jeito nenhum. Chegando aqui mais ou menos em Itaboraí, eu consegui falar com o hospital, ele não tinha feito ainda um eletrocardiograma. Como a dor era mais nessa região do abdômen, pensaram que ele podia estar tendo um problema na vesícula, uma inflamação, uma colicistite. Ele já tinha operado a vesícula há 10 anos e ninguém perguntou para ele isso. Então, quando eu cheguei no hospital, aqui no Rio,
Aí eu consegui falar, pedi para fazer rápido um eletrocardiograma, ele fez, mas não tinha sido visto ainda por um cardiologista. E eu cheguei 3h30 depois, ele não tinha ainda recebido nenhum tratamento, nem o diagnóstico do infarto. Esse aqui, o eletrocardiograma mostra, vocês vão ver, esse eletrocardiograma é uma coisa muito complexa, mas nessa situação dá para vocês verem que tem essa elevação aqui, que a gente falou, que é o supradesnivelamento do segmento ST. Ele estava tendo um infarto de parede inferior, e aí começou um tratamento tardio. Você pode tratar injetando uma substância na veia que dissolve esse coágulo, ou colocando um catéter na coronária e desobstruindo. Mas quanto mais você demora a tratar o infarto, menos músculo cardíaco você salva. Então foi feita uma angioplastia, que é basicamente a colocação de um catéter através da coronária, um catéter que é inserido pela virilha ou aqui pelo braço. Você insufla um balão, dilata a coronária e coloca um stent. Então foi recanalizado, foi reperfundido o músculo cardíaco, mas muito tardiamente, mais de 4 horas depois. E muitas vezes, quando você chega tarde no atendimento de infarto agudo do miocárdio, você não consegue salvar a quantidade de músculo cardíaco suficiente. Esse aqui é um gráfico que mostra qual é o percentual de salvamento do músculo cardíaco em relação ao número de horas depois que a pessoa começou os sintomas. Então, nas primeiras 3 horas, principalmente na primeira hora, que é quando mais ocorrem as paradas cardíacas, você pode salvar mais de 90% dos pacientes. Depois da terceira hora, você só salva 50% do músculo cardíaco. Depois da 6ª hora, isso cai muito, né? Então, é uma doença tempo-dependente, esse é um exemplo, né? Felizmente, meu pai está muito bem, está aqui tomando um caldinho com a gente aqui. A gente foi sexta-feira assistir um show do João Bosco, eu, ele e minha esposa. Então, ele talvez por ter circulação colateral ou pelo sangue inca e indígena, conseguiu sobreviver a esse péssimo atendimento. E queria falar de uma segunda doença tempo-dependente, que é a sepse. Queria saber de vocês aí, quem já ouviu falar ou sabe mais ou menos o que deva ser sepse? Septicemia, infecção generalizada, ótimo, já está no primeiro dia, já tem um conceito bom, né? Mas é para a gente poder falar, é importante que vocês definam. A septicemia, na verdade, é um termo que a gente usa menos hoje, mas era muito relacionado à presença de, exatamente o que você falou, bactéria na corrente sanguínea, né? A sepse é uma síndrome de resposta de diversos órgãos a um insulto infeccioso, e geralmente uma bactéria, fungo ou vírus na corrente sanguínea, que você vai ter alterações imunológicas, cardiológicas, respiratórias, que podem levar a uma consequência grave ou até a morte. É uma doença que você tem que tratar rápido, né? A cada segundo, uma pessoa morre de sepse, e 20 a 30 milhões de pessoas são atendidas anualmente no mundo com sepse. Então é muito comum, vocês vão ver sempre, e apesar de tudo, muitas vezes o atendimento é tardio e você tem uma série de complicações, né? Aqui você imagina que o indivíduo chega na emergência com calafrios, febre, nariz entupido, tosse, os lábios ali azulados por má oxigenação, cianóticos, né? Então esse paciente tem que ser atendido rápido, ele é uma suspeita de infecção, uma suspeita de sepse. Você vai examinar, vai escutar que no pulmão dele tem alterações ali compatíveis com uma pneumonia, vai fazer uma radiografia que vai mostrar uma pneumonia extensa, nesse caso aqui no lobo superior do pulmão direito. Então, além do diagnóstico rápido, você tem que ter medidas rápidas. E as medidas na emergência são sempre muito simples. Nesse caso, frente a uma sepse, o mais importante é você injetar em 1 hora, ou no máximo em 3 horas, um antibiótico intravenoso e você hidratar esse paciente com grandes quantidades de líquido. Então, são medidas simples, disponíveis até numa cabana de atendimento, né, numa UPA, em qualquer local, não precisa ser um hospital de alta complexidade, e que vão salvar a vida. Que se você perde muitas horas, essa resposta infecciosa, a bactéria pode se disseminar, o vírus pode se disseminar, e depois você vai ter o paciente semanas no CTI e pode até ir a óbito. Então, mais uma doença tempo-dependente. Terceira doença tempo-dependente, para a gente dar um exemplo aqui para vocês, é o acidente vascular cerebral, popularmente conhecido como derrame, que pode ser por rompimento de uma artéria no cérebro, um sangramento hemorrágico, ou mais comumente por uma isquemia, um entupimento. Os mesmos fatores que podem entupir uma artéria no coração, fumo, obesidade, diabetes, hipertensão, eles podem entupir uma artéria no cérebro também. E tem essa aqui uma campanha para o leigo bem simples, né? Que só de você pedir para o paciente sorrir e ele tem uma assimetria, um desvio aqui no lábio, você já pode pensar que é uma paralisia facial por conta de um dano neurológico. Só para você pedir para levantar os braços ou mexer as pernas, você pode ver que tem um lado paralisado ou enfraquecido. E para você fazer uma simples pergunta e ouvir que a fala está arrastada, está empastada. Então,
alteração na fala, alteração na musculatura, alterações visuais, alterações faciais, elas podem ser indicativas de um AVC. E o AVC também, se ele for tratado na primeira hora ou até 3 horas, ele tem grande chance de você injetar um medicamento e dissolver esse coágulo. Se você perde tempo, o dano avança, né? Então você tem aí também um entupimento, aqui é uma representação liga também da vasculatura cerebral. Se você tem um entupimento por coágulo, uma área do cérebro não recebe oxigenação. E aqui um esquema de tempo, né? Se você consegue atender esse paciente em até 90 minutos, você tem uma área que você consegue recanalizar de sequela muito menor. Se você leva até 180 minutos, você já dobra a sequela e essa área de isquemia cerebral. E se você tem mais do que 3 horas aí de início dos sintomas, realmente você já vai ter uma sequela permanente. Talvez com mais de 6 horas nem valha a pena mais você injetar essa medicação. Então, são doenças que você tem que diagnosticar rápido e agir rápido. Se você não atua adequadamente num AVC, numa sepse, principalmente no infarto, você pode chegar na pior cena, na cena mais dramática da medicina, que é a parada cardiorrespiratória. O indivíduo pode chegar a perder a vida. E aqui, justamente, vocês vão ser treinados para atuar, justamente antes de entender a fisiopatologia, como se estrutura cada uma dessas doenças. A gente sabe que até um leigo, até uma criança, ele pode atuar numa parada cardíaca, ele tem que saber pedir ajuda, ele tem que saber fazer uma ressuscitação cardiopulmonar. E nesse sentido a gente quer treinar vocês para atuar de forma reflexa. Por isso eu falo dos treinamentos. Isso tem muito a ver com forças armadas, tem muito a ver com esporte, tem muito a ver com você, porque na medicina você vai ter muitos momentos em que você vai ter tempo para fosforilar, filosofar sobre qual é a melhor conduta, como conversar com o paciente. Mas numa parada cardiorrespiratória você tem que agir mecanicamente e seguir uma série de passos que cada segundo ali é muito importante, né? Isso é só para demonstrar para vocês como é que é a recuperação de um quadro neurológico minuto a minuto quando esse fluxo sanguíneo é interrompido para o cérebro. Então, depois que começa uma parada cardíaca, primeiro minuto, segundo minuto, até o quarto minuto, você ainda pode ter mais de 80% de recuperação do quadro neurológico quando você faz uma massagem cardíaca. Quanto mais esse tempo passa, principalmente a partir do quarto, do quinto minuto, o dano neurológico é permanente. Depois de 10 minutos, o indivíduo em parada cardíaca, sem nenhum tipo de massagem, sem nenhum tipo de suporte, você pode até recuperar o coração, mas o dano neurológico pode ser irreversível. Então, você tem minutos aí para atuar, é muito importante isso, né? Esse é o último gráfico aqui da parada cardiorrespiratória comparando minuto a minuto a taxa de sobrevivência. Você vê que de uma forma geral, mais de 35%, 40% das paradas cardíacas você pode ter. Eventualmente a parada cardíaca é um evento terminal. Um indivíduo que já tem um câncer terminal, um indivíduo com demência, idade avançada, que às vezes a parada cardíaca é esperada. Mas numa parada cardíaca, uma morte súbita inesperada, se você faz as medidas adequadas, você pode ter mais de 35%, 40% de recuperação, mas infelizmente aqui em vermelho está a recuperação neurológica. Muitas vezes você recupera o paciente, mas só 20% a 30% vão ter o quadro neurológico intacto. Então a gente vê que minuto a minuto diminui a sobrevivência e diminui a chance de um desfecho neurológico favorável. Então eu queria aproveitar agora, convidar um aluno também, que é o Daniel Schubert, que é um aluno do último ano aqui da medicina, para demonstrar para vocês. O Daniel, ele ajuda muito a gente, ele é mais do que um monitor aí na disciplina, a gente ainda não tem direito a uma monitoria, mas ele acompanha toda a formação, e o Daniel vai demonstrar para a gente tem aqui um manequim que é a Ressusciane, ele vai demonstrar para a gente como deve ser feita uma massagem, uma compressão torácica efetiva. Tá, Daniel? Fica à vontade, por favor. Primeira coisa, pensar na sua própria proteção. Então, você avaliar se você está seguro, se está usando equipamento de proteção adequado, luvas, por exemplo, né? E aí você vai começar a massagem colocando sua mão na linha intermamilar no centro do tórax do paciente, né? Vai olhar onde está o centro e aqui, exatamente no meio. Não é para a esquerda, não é para a direita, não é para nada, é no meio do peito do paciente. E aí você vai apertar rápido e forte, que são as últimas recomendações da Sociedade Americana de Cardiologia. Apertar rápido e apertar forte. E aí o Marcelo depois vai, durante as aulas, vocês vão ter umas recomendações mais específicas de como isso vai ser feito, qual é o tempo que deve ser feito, a quantidade de força que você tem que fazer para o coração do paciente, você fazer o coração bombear assim mecanicamente você por fora do paciente. Então vou fazer a demonstração rápida aqui, né?
sou canhoto, tem menor diferença, você vai... Observe a posição dele, os braços esticados, usando o peso do corpo, a velocidade, uma frequência cardíaca em torno de 100 a 120 batimentos por minuto, e o grau de depressão do tórax em torno de 5 a 6 centímetros. Quer dizer, não é uma coisa aleatória, tem toda uma metodologia, uma frequência, uma técnica para isso ser feito, né? Perfeito, uma salva de palmas aqui para o Daniel, muito obrigado. Então, isso é só para mostrar para vocês o que é uma compressão torácica, também chamada de massagem cardíaca efetiva. O Daniel estaria preparado aí para fazer também ventilação boca a boca, ventilação com máscara, desfibrilação com choque, uso de medicações como adrenalina e todos os outros remédios que você deve usar numa parada cardíaca. Esse é um suporte avançado de vida que vocês vão aprender mais para o final do curso, lá para o internato. Por enquanto, nos primeiros 3 períodos, a gente quer que vocês saibam muito bem identificar uma vítima, e a gente vai ter várias aulas práticas para vocês aprenderem essas técnicas, porque isso que ele fez, mostrou para a gente agora, é quando uma ressuscitação cardiopulmonar ela é feita e dá certo, né? Eu vou mostrar para vocês o que pode acontecer, e vocês já devem ter visto, quando uma ressuscitação cardiorrespiratória não é feita adequadamente. Alguém aqui é de São Caetano, em São Paulo, ou é torcedor do time de São Caetano? Que tanta gente de fora, né? Eu vou mostrar cenas aqui do jogo São Paulo e São Caetano, que aconteceu em outubro de 2004, que infelizmente a gente teve um atendimento médico que não foi adequado. E durante o jogo mostram o mesmo Serginho de sempre, zagueiro forte, marcador implacável. Esse é o Serginho, zagueiro camisa 5 do São Caetano. Aos 14 minutos do segundo tempo, o camisa 5 do São Caetano desaba na área. O atacante Grafite não percebe e ainda tropeça no jogador. O primeiro a perceber a gravidade do problema é o goleiro Silvio Luiz, que pede socorro. Esse ele já está em parada cardíaca. O desespero já toma conta de todos que estão no campo. Você vê o que é um ambiente caótico, uma situação inesperada. O atendimento médico foi demorado. Respiração boca a boca. Olhem a massagem cardíaca como é feita de forma inadequada, quase um carinho no tórax, isso não gera débito cardíaco nenhum. Os 2 clubes tentam de tudo para reanimá-lo. O desespero, né, uma falta de organização, o transporte de um paciente que deveria ser ressuscitado no local e recebido o choque, que é a desfibrilação lá. E infelizmente esse atleta faleceu. E foi uma reflexão, foi um aprendizado para todos que trabalham com parada cardíaca, que a gente tem que planejar, estruturar e treinar para poder atuar nessa emergência que você tem tão poucos minutos para atuar, né? Então, falar sobre o terceiro item, que é o planejamento. Quando você vai para um grande evento, não sei se algum de vocês chegou aí ver o Papai Noel chegar no Maracanã alguma vez, se isso é só da minha época, né? Vocês não... Ninguém vai me dar um apoio aqui, nem sabem disso, né? Papai Noel ouviram falar já? Não. Papai Noel ele chegava no Maracanã antigamente, e é um evento que a Xuxa, tá ali a Xuxa mesmo? É mesmo, é verdade. Xuxa não conhecem também não, né? Anitta não tá aqui. Então, Papai Noel, a chegada do Papai Noel no Maracanã é esse tipo de evento, grande aglomeração. Se você tem alguém que passa mal aqui no setor Z do Maracanã, você precisa ter rotas de fuga, chegadas de acesso, equipe médica disponível, mas um evento desse tipo é estimado que você tenha 0,5 atendimentos para cada 1.000 pessoas que vão estar ali. Então, você já vai planejar o quantitativo de profissionais de saúde de acordo com isso. Se você tem uma festa um concerto de rock, uma festa de música eletrônica, que você tem aglomeração, um pouco de violência, álcool, droga sintética, você já estima em 10 vezes mais o número de atendimentos que você vai ter. Algumas paradas cardíacas são possíveis também, né? MDMA, êxtase, tudo isso aumentam a possibilidade, ajuda no planejamento. É muito difícil fazer um atendimento num concerto de rock. Se você tem uma competição de alta performance, como uma maratona, essa é uma foto da maratona aqui do Rio de Janeiro, você tem pessoas saudáveis, outras nem tanto, que estão indo ao seu extremo ali. Então você já imagina que você vai ter 24 atendimentos para cada 1.000 pessoas,
paradas cardíacas, muitas delas a gente já presenciou, e você tendo uma equipe bem treinada, tendo uma estruturação, então o planejamento é muito importante. Essa é uma importância da medicina de emergência, você planejar o número de ambulâncias que você vai ter, o pessoal avisado, né? Então tudo organizadinho. Essa aqui é uma imagem do estacionamento do campus da UERJ, aqui na nossa universidade, em 2013, durante a Copa das Confederações, na final. Foi montado além de vários hospitais ficarem de sobreaviso, de várias ambulâncias estarem colocadas no Maracanã, foi colocado um hospital de campanha ali com cadeiras para atendimento de baixa complexidade, leitos para atendimento de enfermos de média complexidade, um pequeno centro cirúrgico, para você se organizar que caso houvesse um desabamento, caso houvesse um grande tumulto, você tem centenas, até milhares de feridos. Então o planejamento ele ajuda muito, porque o improviso nas catástrofes é muito difícil. Como pode ser feita a organização, que é um quarto item muito importante também no atendimento de emergência. Se você está numa cidade como Veneza, e aí felizmente alguns anos depois, com o salário da UERJ, eu consegui comemorar o aniversário de casamento num lugar bem longe, deixei o médico do lado do meu pai, fui para lá, e aí eu fiquei feliz quando eu vi lá a ambulânciazinha, porque lá não tem rua, né? São só canais, né? Você só tem pequenas ruas. Então o atendimento ele tem que ser estruturado, aquático, você tem que pensar nisso, você tem que ter equipamento e pessoas apropriadas para atuar nessa situação, essa organização. Essa aqui é uma imagem do desastre de Fukushima, que foi aquele tsunami que atingiu o Japão e que você teve rompimento de algumas estruturas de uma usina nuclear. Então você não só tinha que atender múltiplas vítimas soterrados num ambiente com choque elétrico, com vazamento de gás e com energia nuclear. Então as pessoas tinham que estar muito treinadas e preparadas para isso. E aí entram, como o Daniel salientou bem, ele atendeu aqui a nossa paciente de luva. Você pode ter sangue, pode ter vômito, pode ter secreções com contaminação. Então aqui no caso os equipamentos de proteção individual para você atuar em doenças como o ebola, doenças altamente transmissíveis como gripe suína ou mesmo proteção para atuar no ambiente de radiação. Então essa organização ajuda numa emergência também. O quinto item, e são 7, a gente já está acabando, que é importante no atendimento de emergência, é o treinamento, é o que a gente vai fazer aqui, que o Daniel demonstrou, que é a simulação, que eu lembro também, eu quando aprendi emergência, não existiam esses bonecos disponíveis, muito menos aqui na universidade. A gente treinava massagem cardíaca e intubação em cadáveres que tinham acabado de falecer nos pronto-socorros dos hospitais públicos aqui do Rio de Janeiro. Então é dramático fazer isso, né? E você tendo hoje um boneco, você podendo no manequim treinar tudo isso, te dá muito mais segurança e o índice de acerto aumenta muito mais. E eu trouxe essa imagem aqui da desconhecida do Rio Sena. É uma lenda, mas na verdade é uma realidade, que no século XIX uma jovem se jogou de uma ponte do Rio Sena, que é o rio que corta Paris, e teve uma morte por afogamento. E era uma mulher muito bonita, pelo menos para os padrões da época, e ninguém sabia de quem era a família, era uma jovem de 19 anos. Eles fizeram uma máscara mortuária dela com cera e deixaram expostas naquela ponte para que, se algum dos familiares passasse lá, soubesse que ela tinha falecido. E por ter ficado muito tempo e por ser de uma beleza ímpar, foi até comparada à Mona Lisa, ela inspirou muitos poetas, Dostoiévski, vários autores escreveram contos sobre ela. Foi uma verdadeira febre, uma epidemia, quase um meme. E essa aqui era a máscara mortuária dela. E foi baseado nessa face que foi construída a Ressusciane, né? Essa boneca que a gente usa dessa empresa escandinava de ressuscitação. Então foi baseada, é considerada o rosto mais beijado de todos os tempos, por causa do treinamento de respiração boca a boca. Então, só para trazer para você essa curiosidade de onde vem, né, a face do nosso boneco. E é isso que a gente vai fazer, simulação e treinamento, né, treinamento simultâneo, é isso que a gente quer que vocês tenham em mente e praticando possam, no momento que estejam frente a, como foi dito aqui, num avião, num ambiente de área externa, saber aonde pedir ajuda e saber o que fazer naquele momento. Isso é feito até com crianças, né? Isso aqui é uma imagem da Cruz Vermelha na Suíça, que treina crianças aí para afogamento, para saber o que fazer, para que número tem que telefonar. Então, não se sintam aí assustados quando tiverem que entrar com isso, porque esses leigos são treinados e é muito importante, e vocês mais ainda vão ter que saber tudo isso, né? Penúltimo aí a tecnologia. A tecnologia está presente em tudo, né, para montar essa aula, para a gente estar aqui, e na medicina de emergência ela é importante também. Esses eram desfibriladores antigos aqui. Na época que eu estava na faculdade, a gente tinha desfibriladores aqui com essas pás enormes, presos por esses fios, sem nenhum display mostrando a carga que a gente estava chocando o tórax do paciente.
Depois alguns desfibriladores já mostrando pelo menos a carga. Hoje você tem um desfibrilador automático portátil pequenininho, que você gruda as pás no tórax do paciente. Ele é leve e você aperta esse botão verde e ele diz o que você tem que fazer, aonde você tem que colar. Ele mesmo analisa a arritmia e ele mesmo avisa para você se afastar do paciente que ele vai dar o choque. Então hoje um indivíduo leigo, num avião, uma aeromoça, qualquer um pode fazer as compressões, fazer a ventilação e dar o choque no paciente, já que 80% das paradas cardíacas elas ocorrem num tipo de arritmia do coração chamado fibrilação ventricular, e que a massagem mantém o débito cardíaco, mas para você reverter essa arritmia só com um choque externo mesmo. Esses desfibriladores, eles em países mais desenvolvidos, eles estão disponíveis até em locais como se fossem telefones públicos, eles estão espalhados pela cidade. No Brasil a gente tem ambientes como shoppings, estádios, aeroportos, aviões, cada vez eles são mais difundidos, mas aqui no Brasil ainda falta muito a cultura de como usar. Então isso aqui, toda a população sabe onde eles estão. Ainda falando da tecnologia, esse é um aplicativo que pessoas que sabem como atuar numa ressuscitação baixam no seu aplicativo. Isso aqui uma imagem na Inglaterra. E ele, quando tem uma parada cardíaca, a pessoa recebe um alerta de onde está ocorrendo a parada cardíaca pelo Google Streets e onde tem o desfibrilador mais próximo. Então a pessoa que sabe fazer a ressuscitação corre para lá, a pessoa que está perto do desfibrilador leva o desfibrilador para lá. Então a tecnologia ela pode estar do nosso lado. Aqui são drones desfibriladores que você pode enviar também para áreas mais remotas, em vez de você levar 15, 20 minutos e chegar tarde numa parada cardíaca, em 1 a 2 minutos você pode enviar um drone e a pessoa sabendo utilizar é só ela colar as pás e fazendo a massagem cardíaca, depois você consegue dar o choque. Tecnologia também pode levar aqui o colete salva-vidas, no caso, num resgate numa área remota. Então, os drones aí estão ajudando a medicina de emergência, né? Apesar de eles serem usados com várias outras finalidades. E o último item para a gente terminar, que é muito importante, que mais importante que a tecnologia, é a gente sempre tentar humanizar o atendimento. Então a gente vai tentar no nosso conteúdo levar para vocês aí algumas atitudes que a gente tem que ter. Claro que é diferente você comunicar uma notícia difícil, que uma pessoa tem um câncer, que um familiar faleceu. Tudo isso é muito difícil, mas você tem algum tempo para fazer. Na parada cardíaca as coisas são um pouco mais rápidas. Mas a gente, como vai falar de atendimento de emergência, vai tratar de várias emoções que estão presentes no ambiente de emergência. E lembrar que com toda essa tecnologia, muitas vezes o médico ele fica estressado, ele fica sobrecarregado, né, com aplicativos, com a quantidade de prontuários eletrônicos que você tem que preencher no plantão de emergência. Eu tive esse final de semana no Hospital da Barra, no Hospital da Unimed, que é um hospital todo informatizado, e acompanhei um paciente que estava internado lá, e eu via que quase nenhum dos dias que eu fui, os médicos estavam perto do paciente, os enfermeiros. Eles estavam sempre no computador, prescrevendo algum remédio, fazendo alguma anotação. Então, cada vez a gente está mais tempo na máquina e mais tempo longe do paciente. Então, a tecnologia, nesse sentido, ela pode atrapalhar. Então, tomar cuidado, isso é muito estressante e é prejudicial para o paciente, né? A gente não esquecer que o mais importante com toda a tecnologia, com tudo isso, é a gente poder dar o conforto, humanizar o nosso atendimento, que felizmente a maioria dos atendimentos na emergência é de emergências de baixa complexidade, e aí a gente vai querer trabalhar com vocês também como abordar as emoções nesse sentido, tá? Então, queria dar as boas-vindas para vocês que estão chegando aí no curso de emergência agora. Espero que vocês aprendam bastante, porque quando um de nós passar mal no futuro, é muito provável que a gente vai ser atendido por um de vocês, e vocês vão ter que saber fazer tudo direitinho, tá?